Obrigado. Você crê que Jesus ainda vai falar com você essa noite? Abra sua Bíblia comigo aí em Salmos, no Salmo 126. Obrigado. Amém. Salmo de número 126. Enquanto você procura aí, quero aqui anunciar para vocês esse livro aqui, Casamento à Prova de Divórcio. Quem é casado aí? Quem é casado? Tristeza é essa, irmão? Que isso? Quem está namorando, está solteiro ainda? Cadê? Isso, pode levantar a mão, não é encalhado não. O povo acha que quem está solteiro está encalhado. Nada a ver, nada a ver. Quem está solteiro é porque ainda é inteiro. Solteiro, sou inteiro, entendeu? E quem casou é a metade de um todo. Então quem casou errado, eita glória. Não, ninguém casou errado não, irmão. É só realinhar que dá certo, em nome de Jesus. Então, você que ainda não casou, você precisa comprar esse livro, Casamento à Prova de Divórcio. É lógico, tem que saber o que é casamento agora, né? Que aí você lê, vai que você desiste. Então, tem que saber agora o que é casamento. E você que é casado é obrigado a comprar. Casamento à Prova de Divórcio. Acho que tem gente aqui que já tem. Quem já tem esse livro? Quem já tem? Olha aí, ó, quase ninguém, tá vendo? Esse aqui eu acabei de lançar semana passada. Em briga de marido e mulher... Em briga de marido e mulher? Não, é o contrário, ó. Em briga de marido e mulher, eu meto a minha colher. Então, tem áreas do seu casamento que tem que ter alguém para falar. Tem ou não tem? Então, aí não tem ninguém, aí vai eu mesmo. Eu falo, tem coragem. Então, aqui eu vou falar sobre vida financeira, sobre muita coisa importante que você precisa saber, né? Coisas que estão desalinhadas no seu casamento e que às vezes você nem sabe e não sabe por que está dando errado. Então, esse livro aqui, Em Briga de Marido e Mulher, eu coloco a minha colher, vai ser bênção para sua casa, para sua família. Aí você encontra no final do culto ali no stand, você vai lá, liquidação total, promoçãozão, depois é só você passar lá. Hoje está aqui comigo a minha esposa, para quem não conhece, Tigresa do Avivamento. Aleluia. Deus é bom. Não, pelo amor de Deus, tira de lá para cá, porque aqui está caindo. Agora sim, ó, eu virado assim, ó. Lá de cá não, pelo amor de Deus. Então, olha, quem aqui me segue lá no Instagram? Elvis Breves. Quase ninguém, só os irmãos daqui mesmo. Você que não segue está perdendo nada. Não, eu e minha esposa, a gente responde perguntas lá sobre relacionamento. E é engraçado assim, que a gente responde as perguntas, aí eu pego uma pergunta que eu respondi e aí eu edito e jogo no feed do Instagram para ficar lá direto, né? E aí é coisa assim, uma brincadeira mesmo, falando sobre sexualidade, algumas coisas. Eu pego as coisas mais engraçadas mesmo e jogo lá, né? E aí as pessoas têm me chamado lá no particular e têm dito assim, olha, como meu casamento foi transformado depois que a gente começou a assistir. E eu comecei a me perguntar, eu falo, mas a gente põe mais brincadeira, né? Porque quer coisa séria mesmo, vai lá no YouTube, né? Eu coloco uns pedacinhos de pregações minhas de 1 minuto, sério, né? No Instagram também, mas lá no YouTube tem mensagens de meia hora, vídeos de 15 minutos, 10 minutos, falando para casamento, que é algo realmente que eu estou ali compartilhando algumas coisas. Agora tem gente que pergunta, pastor, de você e quero casar de novo, você quer que eu te responda isso nos stories? Não tem como, é algo que leva tempo. E aí eu fiquei pensando, como que as pessoas estão tendo seu casamento transformado se eu respondo umas coisas mais brincando? E aí eu fui perguntar a algumas pessoas que falaram, pastor, eu e meu marido, a gente não sentava mais para ver um filme, a gente não se sentava mais para ver televisão, a gente não sentava mais para conversar, para bater papo, nada. E agora eu estou lá rindo com as suas respostas com a sua esposa, Camila Lelele, e aí meu marido, e já tem? Aí ele senta do meu lado e fica eu e ele assistindo, rindo os dois, daqui a pouco está um rindo com o outro, um dando tapa no outro, e não sei o que, pronto, aí já está junto de novo, entendeu? Então segue lá que vai que a palhaçada te alcança. Então segue lá. Aí olha só, para eu saber se você seguiu mesmo, vai no último vídeo que eu postei no feed do Instagram lá, o último vídeo aí que eu postei hoje. Aí você vai lá e escreve assim, vim pelo Monte Horebe. Amém? Quem vai fazer isso, fala eu? Ó, se não fizer, você sabe que a palavra do crente se ensina ou não, né? Então vamos lá. Salmo 126 diz assim, ó: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam de Sião
estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus feixes. Olha aqui para mim. Há muitos anos atrás eu preguei uma mensagem, não é essa, mas era uma mensagem também que falava sobre lágrimas, sobre choro. E o tema da mensagem, e que eu poderia até também usar esse tema aqui, é o clamor de uma lágrima. Você sabia que as suas lágrimas, muitas vezes, ela funciona como uma oração? Isso aqui, o que eu estou dizendo, é Livros de Acrescentares de Salomão, capítulo 1, verso 7. Mas a nossa lágrima, porque muitas vezes você não tem força para orar. Muitas vezes te faltam palavras, você dobra os seus joelhos e você está passando algo tão complicado na sua vida, passando por um processo tão difícil, que você dobra os seus joelhos e não sai nada, só sai lágrimas. Mas o Senhor sabe o que o seu coração quer dizer através das suas lágrimas. Nossa, lindo isso, né, irmão? Eita glória, se arrepiou não? Então, olha só, olha o que está acontecendo aqui. O Salmo 126, o salmista, ele está falando da libertação do cativeiro. A Bíblia fala que Nabucodonosor, ele entrou em Jerusalém e ele simplesmente destruiu a cidade. Ele destruiu o templo e ele pegou os utensílios do templo e levou para a Babilônia. E ali ele pega crianças e jovens e levam para a Babilônia, para viverem lá como escravos. Alguns desses jovens foram treinados e selecionados para servir no palácio. Então pensa, crianças foram levadas, jovens, eles destruíram a cidade. Quem ficou na cidade, ficou através de uma cidade destruída. O templo também foi destruído e os utensílios foram levados. Então pensa nisso, irmão. Eles demoraram um tempo para construir aquela cidade. Eles levaram um tempo considerável para construir o templo. Então foi investido ali suor, foi investido lágrimas, esforço, investimento, dedicação. E agora, depois de tudo estar construído, de tudo estar muito bem organizado, depois de um certo tempo, um lapso temporal onde eles investiram tanto, e estão ali agora desfrutando da cidade, desfrutando de tudo que eles construíram, e agora do nada entra um cara retardado mental, maluco, com um exército, e simplesmente destrói tudo. Já percebeu que muitas vezes a gente vê sendo destruído algo que a gente levou tanto tempo para construir? Algo que você construiu debaixo de oração, debaixo de investimento, algo que você construiu dedicando o tempo da sua vida. Talvez é um relacionamento, talvez é uma empresa, talvez é um casamento, um namoro, um noivado. Eu não sei, talvez Deus está falando com você, enquanto eu estou pregando, Deus está falando, algo que você construiu, e que você falou, agora estabilizou, agora eu estou feliz, agora eu estou caminhando, e do nada parece que vem um vento e derruba tudo, e destrói tudo. Um relacionamento que estava fluindo, que estava funcionando, daqui a pouco é destruído. Uma empresa que estava tudo funcionando, estava lá bem estabilizada, e daqui a pouco parece que a sociedade se rompeu, parece que os clientes pararam de comprar. Eu não sei, talvez você estava fluindo no seu ministério, e de repente um vento passou, e parece que destruiu tudo. É isso que está acontecendo com essa cidade, é isso que está acontecendo com a nação de Israel, e que talvez você esteja vivendo algo parecido. Você está passando pelo deserto, por uma luta tão complicada, e você não está entendendo o que é que você está vivendo. Olha o que acontece, quando eles levaram as crianças, você imagina um exército passando, e entra numa casa, tem ali 3 crianças, pegam as crianças e levam, e os pais vendo, sabe, as suas crianças indo embora para uma outra nação. Porque casa que tem criança tem o que, irmão? Alegria. Olha o que o diabo está fazendo, está levando dessas famílias a alegria. Você consegue entender? Talvez a tua alegria foi arrebatada. Você está aqui hoje, está falando assim, ó, Deus já está falando comigo, porque eu não tenho motivo mais para sorrir, porque a minha alegria parece que, sabe, foi sequestrada de mim. Se tem algo que me falta essa noite, pastor, é a alegria. Porque criança fala de alegria. Casa que tem criança tem o que, irmão? Tem alegria.
Tem o quê? Casa que tem criança tem o quê? Me ajude. Alegria. E casa que não tem criança tem paz. Você pensa, quando levaram os jovens, está levando quem? A força do trabalho. Então olha o que o diabo está fazendo, ele está sequestrando a força dessa cidade. Porque a Bíblia diz assim: jovens vos escrevi porque sois fortes. Jovens vos escrevi porque sois fortes. Olha o que o diabo está fazendo em um único dia. Olha o que o Nabucodonosor está fazendo em um dia, levando a alegria e a força daquela cidade. Talvez você está aqui, está dizendo assim: Elvis, eu estou fraco, eu estou, sabe, triste, uma tristeza profunda. O Senhor está dizendo: calma, porque ainda tem milagre para você, tem restituição ainda para a sua vida. E eu acredito, a alegria vai voltar hoje, na autoridade do nome de Jesus. A força do Senhor vai voltar hoje, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu profetizo, tem força de Deus para a tua casa, para o teu casamento, para os teus negócios, para a tua vida sentimental, para as tuas emoções. Tem alegria do Senhor hoje para a tua vida. E eu profetizo, essa noite é uma noite de virada para você, para a sua casa e para a sua família, em nome de Jesus. Eu creio nisso, irmão. Olha só, quando a Bíblia diz que a cidade foi destruída, o que a Bíblia está dizendo? A cidade é destruída e os jovens são levados. Quando eles chegam numa outra cidade, eles perderam o sentimento de pertencimento. Ou seja, eu estou num lugar totalmente diferente da onde eu nasci, estou longe da minha família. Olha quanta tristeza. Os utensílios do templo é o que dá sentido para a religião, é o que dava sentido para a religião naquela época. Então eles estão totalmente desalinhados. Quando destrói o templo, é o lugar de culto, o lugar de celebração. O Senhor está dizendo: talvez você está se sentindo perdido aqui hoje. Você não tem esse sentimento de pertencimento. Eu estou completamente perdido, estou completamente perdida, não sei o que fazer, não sei qual é a decisão, qual sabe, sentido tomar, qual direção. Você está completamente perdido. Você veio no lugar certo, você veio no culto certo, você está na casa certa. Talvez você não tenha mais os símbolos, sabe? Você está dirigindo na estrada e você olha as placas. Por quê? Porque as placas dão direção. Então eles perderam, sabe, o sentido da religião. E quando a Bíblia diz que o templo foi destruído, eles perderam o lugar de culto, o lugar de celebração. Mas eu profetizo, você vai voltar a celebrar o nome do Senhor Jesus. Porque naquela época eles dependiam do templo, irmão. Mas se hoje você ficar privado de ir à igreja, porque está doente, porque está internado, descansa o teu coração, porque você é o templo do Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui, irmão? Então olha, eles ficaram 70 anos no cativeiro. Quantos anos? 70 anos. Só que quando a gente lê aqui o Salmo 126, que é a libertação, o povo saiu já do cativeiro, o texto começa dizendo assim, ó: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião. Olha isso, ele está falando já no passado. Ele está dizendo, quando o Senhor trouxe do cativeiro, ele está dizendo, isso já aconteceu. Ou seja, o povo ficou 70 anos no cativeiro, mas ele está falando, o povo não está lá, porque o Senhor trouxe de volta. Então algumas pessoas voltaram para Sião. Então o texto já começa dizendo, quando o Senhor trouxe do cativeiro. Isso fala de passado. Eu não sei quanto tempo você está vivendo nesse cativeiro, quanto tempo você está passando por esse deserto, por essa luta, por essa dificuldade, mas daqui a pouco você vai falar nisso no passado. Você vai falar, eu estava atravessando o deserto, eu estava vivendo o tempo da vaca magra, eu estava vivendo um momento muito difícil, eu estava sofrendo de depressão, eu estava sofrendo de ansiedade, eu estava sofrendo de síndrome do pânico, eu estava, porque não estou mais. Eu profetizo, esse tempo vai passar. Pode estar demorando, Elvis, mas são 10 anos já, esse tempo vai passar. O povo ficou 70 anos, mas passou. Essa luta é passageira, isso não é para sempre, esse sofrimento não é para sempre. Daqui a pouco vai passar e você vai falar, isso para mim, na minha vida é passado, em nome de Jesus. Fala, eu creio que vai passar, eu creio que vai passar. Olha o que a Bíblia fala no último verso, no verso 6. Tem uma palavrinha aqui, linda. Essa palavra diz o seguinte, sem dúvida. Olha só, o último verso, verso 6. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida. Ele está dizendo, calma, você vai voltar dessa luta, você vai voltar dessa dificuldade, você vai voltar sem dúvida.
Não é que você vai voltar de lá sem dúvida. O Senhor está dizendo, sem dúvida tem uma colheita extraordinária para você. Sem dúvida tem uma colheita, vem um tempo extraordinário para você. Ele está dizendo, não tenha dúvida, porque vem um tempo extraordinário. A palavra do Senhor diz, o melhor de Deus ainda está por vir. Jogue toda dúvida por terra, porque a dúvida não pertence ao Senhor. O Senhor está dizendo assim, é certo, não deixe a dúvida tomar conta do seu coração, porque sem dúvida o Senhor tem algo extraordinário para a sua vida. Você acredita nisso? Sem dúvida. Aí eles falam assim, olha, nós estávamos como os que sonham. Isso aqui é muito lindo, porque eles estavam longe do templo, eles estavam longe de Jerusalém, eles não tinham mais a possibilidade de cultuar, eles não estão vivendo mais na sua pátria. Então pensa, eles foram privados de cultuar no templo, mas isso não os impediram de sonhar. Eles estavam impedidos de andar nas ruas de Jerusalém, mas eles não estavam impedidos de sonhar. Eu não sei o que você está vivendo, mas independente do que privaram você de viver, você não pode deixar de sonhar. Podem prender o seu corpo, podem tapar a sua boca, podem fechar os seus olhos, podem agravar os seus ouvidos, mas nada pode impedir você de ser um sonhador. Já dizia o grande poeta, sonhar. Você conhece a música, irmão. Você não sabe, você não conhece só louvor, não. Para de graça. Sonhar não custa nada. Eu tenho um livro que eu lancei aqui uma vez. O título do livro é A Lei da Imaginação. Esse livro, ele tem como base Efésios 3:20. Deus é poderoso para nos levar infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos ou imaginamos, segundo o poder que em nós opera. Tudo foi criado na mente, tudo foi criado na mente. Uma ideia, tudo, um sonho, um projeto, tudo foi criado na mente. A mente, ela é a criadora de todas as coisas. Uma ideia vem de uma imaginação, um sonho vem de uma imaginação, tudo. Esse celular veio da imaginação de alguém, esse púlpito veio da imaginação de alguém, essa cadeira veio da imaginação de alguém. E o Senhor está dizendo, o sonho e a imaginação, elas se entrelaçam, porque quando você imagina, você está sonhando. Você está pensando em algo no futuro. E deixa eu dizer uma coisa para você, o Senhor é poderoso para te levar aonde você gostaria de chegar, mas você precisa sonhar, irmão, você precisa desejar. Vocês estão entendendo isso? O povo estava numa situação que para eles era impossível voltar para Jerusalém, era impossível conseguir regressar, mas o povo mesmo assim sonhava. Mesmo assim o povo sonhava em voltar do cativeiro para Jerusalém. O Senhor está dizendo, eu não sei quanto tempo você está vivendo. Eu estou dizendo, não sei quanto tempo você está vivendo essa situação, quanto tempo você está passando por essa prova, mas o Senhor está dizendo, você precisa sonhar em meio à provação, você precisa sonhar em meio às dificuldades, você precisa sonhar em meio às lutas, porque quando você sonha, a tua oração, o teu sonho chama a atenção do seu Deus. Você acredita nisso, irmão? Você acredita? Porque tem sonho nosso que quando a gente vai contar para alguém, os outros riem da gente, sim ou não? As pessoas não acreditam, irmão. É por isso que você não pode desanimar ninguém de sonhar. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu quero ser um cantor. Aí você fala, canta aí para mim. Aí a pessoa vai cantar, né? Ela dá o tom ainda, dá um sol maior aí. Aí a pessoa dá um sol maior. Aí ela vai cantar, quero que valorize o que você tem. Aí fala, não, você não dá não. Tenta um basquete, tenta um esporte. Porque cantar para você não dá não. Não, irmão, às vezes a única coisa que a pessoa tem é aquele sonho. Deixa ela, se Deus quiser ele toca na voz dela, ela vira um grande cantor. Toca na voz dela e afina. Você não pega um violão e afina? Você não pega um contrabaixo e afina? Sim ou não? Você não pode pegar um instrumento desse e afinar? E por que é que Jesus não pode nos afinar? Nós somos um instrumento na mão dele, irmão. Então não diga quem pode e quem não pode. Se tem alguém desanimando você de sonhar, se tem alguém dizendo que o seu sonho é loucura, deixa eu te falar uma coisa. Lembra quando as pessoas falam assim, fulano é um lunático? Já viu? Sabe de onde vem essa expressão? Lunático é quando os americanos começaram a dizer que iam à lua. Vocês são um lunático. E foram, irmão. Tem gente que não acredita não, mas foram, irmão. Foram na lua. Então os que eram chamados de lunático, por acreditarem e sonharem em algo que para eles era impossível, eles foram lá. Deixa eu dizer uma coisa para você, as pessoas estão te chamando de lunático, estão dizendo que você não vai conseguir, mas quando você pisar lá, eles vão entender que você pisou porque existe um Deus todo poderoso.
Porque você não chega porque você é bom, você não chega porque você é habilidoso, você não chega porque você é o cara, porque tem gente que sabe menos que você, que tem menos habilidade que você e chegou, irmão. Sabe por quê? Porque tem gente que acredita e tem gente que duvida. Mas como eu preguei aqui, sem dúvida, o Senhor vai realizar o extraordinário dele na sua vida. Você pode dizer isso: eu vou viver o extraordinário do Senhor. Diga: eu vou viver o extraordinário do Senhor. Creia nisso, irmão. Aí ele fala assim, ó: a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Como que a boca vai se encher de riso e a língua de cânticos? Isso aqui é uma poesia, irmão. Olha isso: a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. A Bíblia, ela também não precisa falar, porque tem coisa que a Bíblia não precisa falar, que dá para a gente entender. Eles ficaram 70 anos na Babilônia. Eles deixaram de comer, sim ou não? Eles deixaram de beber? Não, porque senão não viveriam tanto tempo. Ninguém consegue sobreviver mais de 3 dias sem beber água, sem se hidratar. Então eles tiveram líquido, sim. Tiveram comida? Também tiveram comida. Então não faltou na boca nem comida e nem água, mas faltou o riso. Eles estavam vivendo um tempo de profunda tristeza. Não faltou comida, também não faltou água, mas faltou riso. E aí, quando eles saem da Babilônia, eles estão dizendo assim: olha, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Sabe por quê? Tem gente, irmão, que fala assim, ó: não, agora sim, agora eu vou comer bem, agora eu vou viver bem. Não, eles estão dizendo assim: a gente não está preocupado com a comida e com a bebida, porque nunca faltou comida e bebida, o que faltava era o riso. É por isso que tem gente que não entende. Quando olham para você, você pode não ter um bom carro, porque tem gente que tudo para eles é comida e bebida, tudo para eles é dinheiro, tudo para eles é ter, tudo para eles é poder. E não, para a gente o que importa não é nem o que a gente tem, mas o que a gente vive. Para a gente o que importa é a alegria do Senhor na nossa vida. Porque tem gente que tem muito, irmão, tem muito, mas para ele sorrir ele tem que fazer uma churrascada e chamar um monte de gente. A casa dele tem que estar cheia, tem que estar dando uma festa. Para ele sorrir, ele tem que estar numa boate, ele tem que estar com dinheiro, ele tem que estar bebendo uísque, tem que estar comendo caviar, alguma coisa. Mas você não precisa nada disso, porque na sua casa pode ter um arroz com ovo frito e uma batata. Você está dizendo: louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque a minha boca se encheu de riso e a minha língua de cânticos. Você não canta porque você tem, você canta porque você tem aquele que vive e reina para todos sempre. A alegria do Senhor é a tua força, esse é o seu maior tesouro, irmão. Vocês estão entendendo isso, irmão? Eles estão dizendo assim: olha, não é porque agora eu não vou ser privado de algumas coisas, eu vou voltar para a minha terra, agora eu vou poder trabalhar, agora eu vou poder ter. Não, eles estão preocupados com o riso. Sabe por quê? Eles estão preocupados com o cântico. Agora eu vou poder cantar na casa do Senhor, agora eu vou poder ter alegria de verdade. Porque Romanos capítulo 14, verso 17 diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, é justiça, paz e alegria no Espírito. Eu profetizo justiça para a tua vida, eu profetizo a paz que excede todo entendimento, e eu profetizo a alegria do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então diga: eu sou rico. Eu sou rico, fala: eu sou rico, porque eu tenho aquele que é o juiz dos juízes, eu tenho justiça, eu tenho paz que excede todo entendimento, eu tenho a alegria do Senhor. A paz não é a paz que o mundo tem, porque a paz que o mundo tem, ele só sente depois que alguma coisa boa acontece, irmão. Ganhou um telefone novo, aí ele vai lá e sente paz. Não, ele sente um negócio, fala: glória a Deus. Eu fui com minha esposa agora no shopping para ver um iPhone 13. Entramos na Apple. Sabe o que é Apple em inglês? Caro a beça. Eu entrei, aí chegou lá, aí tinha o maiorzão, né? Eu falei: esse aqui acho que é o melhorzão. Eu falei: esse aqui, ela falou: esse aí é 11 mil e pouco. Aí eu falei: esse aqui menorzinho. Ela falou: esse aí é 9 mil e pouco. Aí eu falei: e esse aqui? Ela falou: esse aqui é 8 mil e pouco. Eu falei: e esse miudinho aqui? Esse aí é 7 mil e pouco. Eu falei: brigadão. Tomara que quebre. Sangue do Cordeiro tem poder, irmão. Quase um Celta. Não é não? Eu falei: esse mauzão aqui é um Celta. Desculpa aí quem tem um Celta, mas quando você olhar para o seu Celta, você fala: posso trocar no iPhone. Anda de Uber, mas pelo menos você pede o Uber no iPhone, tá entendendo? Melhor do que eu, Samsung 51 com a tela rachada. Mas quem tem iPhone está me humilhando. Olha aqui para mim.
A paz que excede todo entendimento é diferente do que o mundo sente. Porque imagina, o mundo, quando ele está desempregado, está devendo, e tem que pagar cartão dos outros, que ele comprou no cartão dos outros, que gente enrolada usa o cartão dos outros, aí porque não tem, que o dele também está com o nome no SPC, Deus vai tirar o nome do SPC, aleluia. Não dá glória não, senão vai parecer que é com você. Aí o que ele faz? Ele está desempregado, ele pode ser até ateu, não acredita em Deus não. Aí agora alguém liga e fala, aquele emprego que eu falei para você, a porta abriu, o emprego é teu. Ele fala, glória a Deus. Ele fala, mas você não é ateu? Eu falo, não, nessa hora, glória a Deus. Aí ele vai sentir paz, porque agora eu vou poder pagar minhas dívidas, vou ter que pagar os outros que estão me cobrando, né? Ele vai e fica feliz, ele sente alegria, ele sente uma paz. Essa é a paz que o mundo sente. Mas por que a paz que a gente sente é a paz que excede todo entendimento? É porque a paz que excede todo entendimento, a gente não consegue explicar essa paz. Você está no meio da luta, está no meio da prova, você está no meio da dificuldade, e mesmo assim você consegue sentir uma paz. E pergunta, como? Não sei, porque não tem explicação. Porque é a paz que excede todo entendimento que só um pode dar, Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz. Você serve o príncipe da paz. E eu profetizo paz para a tua vida essa noite. Descansa o teu coração, porque o príncipe da paz está cuidando de tudo, irmão. De tudo. Sabe por que a gente vive ansioso? Sabe por que a gente vive preocupado? É porque a gente não consegue entender quem é que está no controle. Na Segunda Guerra Mundial, os psicólogos iam lá para tratar os soldados. E eles perceberam o seguinte: quando eles entravam no alojamento das tropas aéreas, os caras estavam jogando baralho, jogando dominó. E quando eles entravam no alojamento dos soldados, dos fuzileiros, das tropas terrestres, os caras estavam com a arma na mão. E aí os psicólogos perguntavam, mas por que você está com essa arma? A guerra não é aqui, a guerra é lá. Fica tranquilo. E eles, não, eu sei que tem a guerra. Porque, sabe por que eles ficavam com a arma na mão? Porque eles viviam em estado de alerta. Por que em estado de alerta? Porque eram experiências que eles viviam no campo de batalha. Os pilotos de caça, quando eles saíam para uma batalha, eles só tinham 30% de chance de voltarem vivos. 70% ficava e 30% voltava. E as tropas terrestres, era em média 50% morria e 50% voltava. Às vezes voltava até 70% e morria 30%. Então a chance de alguém que estava indo em terra era mais fácil para ele voltar. Então a probabilidade para ele voltar era maior do que o do piloto de caça. E por que o piloto ficava mais tranquilo do que o cara que estava em terra? Porque o piloto, ele tinha o controle percebido da aeronave. Então ele pensava, depende mais de mim. Porque se eu for mais habilidoso que o outro piloto, então eu não vou morrer, eu vou destruir ele e vou voltar. Porque ele tem o controle, ele sabe que só depende dele, da habilidade dele. E agora, do cara que é da tropa terrestre, que está andando na terra, ele pode pisar numa mina, ele pode receber um tiro de um franco atirador que está no meio do mato, camuflado, ele não está vendo. Pode vir um míssil e acertar ele. Alguém pode jogar uma granada. Então ele fica assim, ele vive em estado de alerta. Então, entenda bem, o controle percebido gera paz, a falta de controle gera ansiedade. Sabe por que você tem que sentir paz? Porque tem um que está no controle de absolutamente tudo. Não é porque você é bom, não é porque você é habilidoso, porque o seu Deus está no controle de absolutamente tudo. Então recebe aí a paz que excede todo entendimento em nome de Jesus. Vocês estão entendendo? Mas a gente está acelerado demais, irmão. A gente está acelerado demais. É a ansiedade tomando conta da gente. A gente não transpira suor, não. Transpira ansiedade, irmão. Tem gente que está fedendo e fala, está fedendo a ansiedade. Não é, irmão? Se a gente deixar, a gente enlouquece. Porque a gente está acelerado demais. As coisas estão acontecendo a uma velocidade muito grande. Alguém chega para você e fala, na sua empresa, não sei se acontece com você, alguém chega para você e fala, você precisa ir lá fazer não sei o que, não sei o que, tá bom, aí você vai, no meio do caminho você fala, o que ele falou mesmo? Camille que quer me enlouquecer. Camille chega para mim, aí fala não sei o que, ela fala, você fez não sei o que, eu falei, não, você não falou comigo, ela falou, eu falei, você não falou, ela falou, amor, eu falei para você, assim, assado, aonde você estava com a cabeça, você estava pensando em outra coisa, estava mexendo no celular, eu falei, você não falou, ela falou, eu falei, você não falou, ela falou, tem, aí ela cai. Falei, mulher oprimida, Senhor. Aí eu deixo ela arrebatada para Deus tratando, tá entendendo? Porque a gente está muito acelerada. As pessoas falam com a gente não ouve. Então ela está mentindo o que falou para enlouquecer nós. Você entende? Eu não sei você, mas quando eu era garoto, aí eu tô lá soltando pipa, né?
Aí minha mãe falava assim, Elvis! Aí eu falava, não. É o quê, mãe? Vai no mercado para mim, minha pipa tá no alto, mãe. Ela fala, tira do alto. Fala, já vou, mãe, tô enrolando, mãe. Aí eu ia lá, fala, mãe. Ela falou, vai lá no mercado para mim comprar não sei o que. Eu estava pensando na pipa e voltar. Vai lá comprar não sei o que, 1 quilo de não sei o que, 1 quilo de não sei o que, não sei o que. Tá bom, mãe. Aí eu vou correndo. E o que é mesmo? Mãe, já voltou? Falei, não, é que eu não lembro de nada que era para comprar. Só lembro do arroz. Aí ela vai lá, anotava no papel, aí eu ia comprar, tá entendendo? Porque a gente está assim, acelerado, a gente está voado, irmão. A gente está pensando em outra coisa. Ao invés de fazer o que precisa ser feito, o que é importante, a gente está pensando em outra coisa. Em nome de Jesus, irmão, a ansiedade não vai atrapalhar você de ouvir a voz do Espírito Santo. Você está numa correria tão grande, vivendo o cativeiro da sua vida. E aí o Espírito Santo está falando, calma que daqui a pouco eu vou te tirar daí. Calma que daqui a pouco eu vou te tirar do deserto. O que você precisa fazer? 3 orações ao dia. Faz um jejunzinho para melhorar. Faz uma devocionalzinha e você não está nem dando ouvido que Deus está falando. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer, descansa o teu coração. Tem uma instrução para a tua vida. Descansa o teu coração e deixa a paz que excede todo entendimento tomar conta da sua vida em meio à luta, em meio à dificuldade. Porque você pode até ter perdido a sua esperança, você pode ter até perdido a direção, você pode ter até perdido, sabe, o controle. Mas Jesus continua no controle de tudo. Hoje Ele te traz de volta para o relacionamento, dizendo, descansa porque eu estou no controle da sua vida. Você pode glorificar o nome do Senhor? Olha o que está acontecendo aqui, ó. O povo, no Salmo 126, o Salmo 126 é a saída, o povo já saiu, o povo está festejando. Mas o Salmo 137 é o auge do cativeiro. Salmo 137, o povo estava cativo na Babilônia, pensa, vivendo o ápice do cativeiro. E o que acontece quando eles estão vivendo o ápice do cativeiro? Eles dizem assim, olha o que eles falam. Junto do rio da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos. Então, olha o que eles estão dizendo. Que eles iam para a margem do rio, na Babilônia, eles se assentavam e choravam. Olha o que acontece aqui, olha, o profeta Ezequiel diz assim, ó, junto ao rio Quebar, lá na Babilônia, auge do cativeiro, os céus se abriram e eu tive a visão de Deus. Então, ó, o rio é o mesmo. Então, no mesmo rio, na margem do mesmo rio, alguns se assentavam para chorar. Mas nesse mesmo rio, nessa mesma margem, alguém se levantava para ter uma visão de Deus. Então tem gente que está vivendo a mesma coisa, mas estão tendo atitudes totalmente diferentes. Porque olha aqui, irmão, se você reparou o Salmo 126, o que a Bíblia está dizendo aqui no último verso? Aquele que semeia com lágrimas cegarão com alegria. Verso 6, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Ou seja, o povo estava chorando? Estava, mas estava chorando sentado. Aqui o povo também estava chorando? Estava, mas estava chorando andando. Então o choro vem para todo mundo. O importante é se você vai sentar chorando, se você vai chorar andando. O Senhor está dizendo, você está chorando, mas não pare. Está chorando, mas você não vai se assentar. Está chorando, mas não vai desistir. Está chorando, mas não vai estagnar. Você vai continuar semeando, vai continuar caminhando, vai seguir o seu destino. Mesmo chorando, o Senhor vai te dar forças para você continuar prosseguindo rumo ao teu destino, na autoridade do nome de Jesus. Se você está sentado, já desistiu, hoje o Senhor te toma pela tua mão direita, te coloca de pé, porque Ele está dizendo, nada vai parar você, nem as suas lágrimas. Nem as suas lágrimas vai te parar. Você crê nisso? Diga, as minhas lágrimas não irão me parar, porque o Senhor tem um destino para a minha vida. Olha o que diz o Salmo 137. Tem algo que eles fizeram, eu não sei se você já viu alguém pregando sobre isso, mas é o auge, é o ápice da tristeza para a nação de Israel. Eles estão no cativeiro e eles pegavam a harpa que era usada para compor canções para o Senhor, a harpa que era usada para ministrar louvores ao Senhor. Sabe o que eles fizeram com a harpa?
eles pegavam a arca e penduravam no salgueiro. E essa atitude é a demonstração mais profunda de tristeza no cativeiro. Eles pegavam a harpa, que era para adorar o Senhor. Eles estão dizendo: a gente não tem motivo para adorar, a gente não tem motivos para compor canções, a gente não tem motivos para salmodiar, a gente não tem motivos para se alegrar. Eles pegavam e penduravam. Só que se você for perceber, a harpa na mão de Davi expulsava demônios. A harpa na mão do tangedor, que foi chamado por Eliseu para tocar a harpa, trazia a presença do Espírito Santo e Deus revelava o povo. Então a harpa na mão de Davi, ele usava para expulsar demônios. A harpa na mão desse tangedor era usada para trazer o Espírito Santo e trazer a revelação do Senhor. E a harpa na sua mão, você vai usar para quê? O Senhor está dizendo: você não vai pendurar a sua harpa, porque hoje é noite de cantar, é noite de compor novas canções. A sua vida na autoridade do nome de Jesus. A música da sua vida não vai ser uma música de tristeza, não vai ser uma música de quem está estagnada. Hoje o Senhor está te chamando para pegar a arca que você pendurou no salgueiro, para você compor uma canção de adoração ao nome dele. A tua vida em nome de Jesus é uma composição, e não vai dar errado, vai dar certo, porque quando a harpa está na mão da pessoa certa, demônios são expulsos. Quando a harpa está na mão da pessoa certa, o Espírito Santo vem e ele traz revelação. Então, em nome de Jesus, todos os demônios que se colocaram diante de você irão cair por terra, porque você é um adorador. O Espírito Santo vai descer, porque você é um adorador. Vai vir a revelação do Senhor, porque a harpa está na mão de crente que sabe adorar o nome de Jesus. Ah, se eu fosse você, eu abria a boca, rasgava o coração e adorava o nome de Jesus, irmão. Volte a cantar, irmão, volte a adorar o nome de Jesus. Volte a adorar o nome de Jesus. Sabe o que é o verdadeiro adorador, irmão? Quando a Bíblia fala assim, que o Senhor, ele procura verdadeiros adoradores. Sabe por que verdadeiros adoradores? Porque o adorador adora em espírito e em verdade. Sabe o que é adorar em espírito? É quando o Espírito Santo te leva à adoração. E esse momento é muito fácil adorar, porque nem depende de você. O Espírito Santo, ele te envolve, e você sente uma presença tão maravilhosa, tão gostosa, que você vira um poeta. Você fala: Deus de Abraão, Isaque e Jacó, tu que voas sobre as asas dos querubins e resplandece, tu és tão grande que está sentado sobre o globo terrestre, na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Onde está a morte, a tua vitória? Você fala: eita, nem sabia que eu orava tanto assim. Agora, sabe por que o verdadeiro adorador, ele é procurado? É porque ele não adora só em espírito, ele adora em verdade também. E sabe o que é adorar em verdade? É quando você está passando os momentos mais difíceis da sua vida. Lembra de Jó? Perdeu tudo. Quando ele ouve a notícia que a casa dos filhos dele caíram, que a casa caiu, ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é adorar em verdade, irmão. É por isso que o verdadeiro adorador está em falta. O Senhor está dizendo: eu estou entregando a harpa na sua mão. Se você olhar para o que você está vivendo, você vai pendurar ela no salgueiro. Mas se você pegar essa harpa e entender que isso que você está vivendo é só um tempo, então você vai pegar essa harpa e vai começar a adorar, porque vem um tempo extraordinário de Deus para a sua vida. Você recebe isso, irmão? Hoje eu estou com vontade de profetizar. Quem está com vontade de receber? Aí diz assim, então se dizia entre as nações. Quem é que está dizendo isso? As nações, não é Israel. São as nações em volta, estão vendo o que Deus fez com Israel, tirou o povo do cativeiro. Aí ele fala assim: então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Então olha o que as nações estão dizendo: o Senhor que fez. Eles reconhecem, quem fez foi o Senhor, e ele fez coisas grandes. Então eles reconhecem que o que foi feito é grande, e eles reconhecem também que quem fez foi o Senhor. Só que aí, agora quem vai dizer é a nação de Israel. Aí a nação de Israel diz assim, grandes coisas fez o Senhor por nós. A mesma coisa que as nações estavam dizendo. O Senhor fez coisa grande, quem fez? O Senhor. E ele fez o quê? Coisas grandes, vírgula. Aí eles acrescentam mais uma coisa: por isso estamos alegres. A Bíblia não diz que as nações estavam alegres porque Deus fez coisas grandes. Mas a nação de Israel está alegre porque eles sabem que Deus fez coisas grandes. Então as pessoas vão olhar para você
e ver o que Deus fez em você, elas vão reconhecer que é grande e elas vão reconhecer que foi Deus que fez. Mas se alegrar, irmão, nem todo mundo vai se alegrar com a sua vitória. Não espere ninguém de fora se alegrar com a sua vitória, porque tem gente que quer te ver bem, mas não quer te ver melhor que elas. Tem gente que até quer te ver com carro, mas desde que seja um Celta. Vocês estão entendendo isso, irmão? Deus faz alguma coisa na tua vida que é menor do que está fazendo na vida do outro, em relação à quantidade, aí ele fala, olha, parabéns, ó, glória a Deus, Deus está te honrando. Aí daqui a pouco Deus, aí ele fala, Deus está te honrando mesmo, né? Deus é pai, né? Aí você fala, Deus é pai, né, pai? Irmão, não espere ninguém se alegrar. Você vai se alegrar com aquilo que Deus vai fazer na sua vida, e você vai se alegrar com aquilo que Deus está fazendo na vida dos outros também. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo, irmão? Olha para o seu irmão que está ao seu lado e fala assim, eu estou alegre, irmão, que eu tenho um Celta e você tem um Honda. Aí Deus vai te dar um Honda também, irmão. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui para mim. Aí a Bíblia diz assim, ó. Olha o que o escritor está dizendo, o salmista está dizendo. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro. Olha, irmão, o texto começa dizendo assim, ó. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião. Olha o que ele está dizendo. Quando o Senhor trouxe de volta. Isso já aconteceu, sim ou não? Isso não já aconteceu? Só que agora ele está dizendo, faze-nos regressar outra vez do cativeiro. Então calma aí, se o Senhor já me trouxe do cativeiro, já me trouxe de volta, e agora está dizendo que o Senhor tem que me tirar de novo, significa que eu vou voltar para o cativeiro, agora o Senhor vai me tirar de novo? Não, é porque nem todos voltaram do cativeiro, alguns ficaram. Então olha o que o salmista está dizendo, faça-nos regressar outra vez do cativeiro. O cara já está em Jerusalém, ele já não está mais cativo, ele está em Jerusalém, mas ele está dizendo, traga-nos outra vez. Faz-nos regressar de novo. Ou seja, ele está falando daqueles que ficaram lá, mas ele está falando como se fosse ele, porque ele está dizendo, eu estou aqui, eu estou bem, mas eu sinto como se eu ainda estivesse lá, porque ainda tem meus irmãos lá. Então isso é compaixão, é se colocar no lugar do outro, é sentir a dor do outro. Ele está falando como se ele ainda estivesse lá. Deixa eu dizer, existem pessoas que já não estão mais vivendo uma vida de dificuldade, mas elas vão interceder por você que ainda está vivendo, porque ela está sentindo a sua dor. Isso é o poder da intercessão. Vocês estão entendendo isso? Talvez você convidou alguém para estar aqui hoje, alguém que não frequenta uma igreja evangélica. Você está dizendo com isso, sabe o que? Eu estou aqui, eu estou salvo, Jesus, eu estou vivendo Jesus na minha vida, mas eu quero trazer aqueles que ainda estão lá. Da onde Deus me tirou, Deus vai tirar muita gente também, porque eu estou aqui, mas eu sinto a dor deles. Estão entendendo isso? Eu creio que o Senhor vai levantar uma geração de crentes, irmão, que vão se preocupar com aqueles que ainda estão lá no mundo, e você, em nome de Jesus, vai convidá-lo, vai passar na casa deles, vai passar com o Celta lá para falar, entra aí, vamos lá. Não, glória não, irmão, vai ser um Honda. Fala, eu recebo o Honda Civic, Senhor. Desculpa de novo quem tem um Celta. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui, irmão? Olha o que o texto diz. Os que semeiam em lágrimas. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Olha, os que semeiam em lágrimas. Eu acredito que a nossa lágrima, eu creio, irmão, é uma semente. O que eu creio em relação à nossa lágrima? Que o choro é um tempo de semente, é um tempo onde você está semeando. Você está chorando, está passando por um momento de dificuldade, é um tempo onde você está semeando para viver algo extraordinário. É uma experiência que o Senhor está te dando para te ensinar. É uma experiência que o Senhor está te dando para fortalecer você, para você ser mais forte, para você viver coisas extraordinárias, para você ter experiência para tratar de pessoas. Então é só um tempo, mas daqui a pouco o tempo de cantar vai chegar. Sabe o que é o sorriso? O sorriso é uma colheita. O Senhor está dizendo, hoje você está chorando porque você está semeando, mas daqui a pouco você vai colher sorrisos. Você vai olhar para trás, eu não sei você, irmão, você passa por um perrengue na vida, é uma luta, não é? Você está viajando, o pneu fura, você fala, demônio. Isso é demônio do asfalto. Aí você para o seu carro, aí vai trocar o pneu, e aí você começa a suar. Eu já fui para a igreja pregar, irmão, parar para trocar pneu de carro, ensopado, chegar na igreja ensopado, parece um pinto molhado, pensa. E aí você acha que eu gostei? Você acha que eu ri dessa experiência? Não, irmão, não ri não. Botei o ar-condicionado no último para refrescar, para conseguir chegar na igreja. Mas hoje eu conto rindo. Hoje eu falo, eu estava na Avenida Brasil,
o pneu furou, rapaz, parei na beira na porta de uma favela. Aí, esse dia aconteceu comigo, o carro furou o pneu, aí eu fui encostando na Avenida Brasil, na porta de uma favela, irmão, na porta, 2 meninos numa motoca, na entrada da favela. Aí o meu sogro tem usado o meu carro, né? Aí eu fui lá abrir a mala para pegar o pneu, o step, uma faca desse tamanho assim, irmão, que era do ajudante dele. Eu peguei a faca, botei perto do pneu. Ué, se alguém vem eu falo, não é não? Ué, irmão, é a única coisa que eu tinha para me defender, ué. Mas deu tudo certo, para a glória do nome de Jesus. Olha eu contando aqui agora rindo, vocês estão rindo, né, irmão? Mas na hora não foi nada de rir não, irmão. O Senhor está dizendo, esse tempo que você está passando, você não vai rir não, você só vai chorar. Mas daqui a pouco você vai contar rindo. Ah, você acredita nisso, irmão? Que você vai tirar lições das situações difíceis que você tem vivido? Deixa, irmão, deixa, viva esse momento como uma semente, porque daqui a pouco vai ter colheita, em nome de Jesus. Olha só, Isaías, se você for perceber, Isaías 25:8, a Bíblia diz assim, ó, as lágrimas serão enxugadas do seu rosto. Então Isaías 25:8 diz que as lágrimas serão enxugadas do nosso rosto. E Apocalipse 21:4 diz que as lágrimas serão enxugadas dos nossos olhos. Então Isaías está falando do nosso tempo, do tempo aqui na terra, e Apocalipse está falando do nosso tempo na eternidade. Então o que é que Isaías fala em relação ao tempo que a gente está vivendo nessa terra? O Senhor vai enxugar as lágrimas do seu rosto. E o que é que o João está falando lá em Apocalipse, aonde a gente está vivendo a eternidade? O Senhor vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Então quando ele fala que vai enxugar dos seus olhos, do seu rosto, as lágrimas do seu rosto, está falando das lágrimas que já escorreram. E quando está falando que vai enxugar dos seus olhos as lágrimas dos olhos, significa que não haverá mais lágrimas. Ou seja, antes da lágrima, a lágrima não vai sair, por quê? Porque não tem mais lágrima. Na verdade é porque não tem mais lágrima, é porque não tem morte e nem mais tristeza. Então o Senhor está dizendo, eu vou cessar as lágrimas, porque não haverá mais a necessidade de chorar, porque não haverá mais tristeza. Enquanto você está aqui, você vai chorar, mas descansa o teu coração, porque Ele vai enxugar as lágrimas do teu rosto. Mas quando você estiver lá, Ele não vai precisar mais enxugar as suas lágrimas, porque não haverá mais lágrimas. Essa é a esperança da igreja, você acredita nisso? Essa é a nossa esperança. Ele continua dizendo assim, ó, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo com ele os seus feixes. Então olha o que ele está dizendo, não tem dúvida, você vai colher alegria, não tem dúvida. Só que não existe dúvida da colheita de alegria, mas aqui nesse verso também tem uma dúvida. Qual é a dúvida? É o início é assim, ó, aquele que leva a preciosa semente. Então quem é que vai colher? Quem é que vai colher alegria? Aquele que leva a preciosa semente. É aquele que mesmo chorando continua andando, não para. O Senhor está te perguntando, quem é você? Você é aquele? Você é aquele que mesmo chorando vai continuar andando? Que mesmo chorando vai continuar semeando? Porque quem é que vai colher alegria? Aquele que não para, aquele que continua acreditando, aquele que continua andando, aquele que continua caminhando. Então eu profetizo, você irá colher a alegria do Senhor, porque você é aquele. Fala, eu sou aquele. Fala, eu sou aquele que não vai parar, aquele que não vai desistir, aquele que vai continuar. Você é aquele. Pergunta para alguém que está do seu lado, deixa eu atrapalhar seu irmão uma vez, pergunta para ele se você é aquele. Olha, o texto termina, para mim aqui o ápice para a gente terminar. Eles foram levados para o cativeiro, sim ou não? Só que o texto começa dizendo assim, ó, quando o Senhor trouxe do cativeiro, eles foram, mas eles voltaram. Eles foram, mas o Senhor restituiu. Eu não sei aonde é que você foi parar, mas o Senhor está dizendo, Ele vai te trazer de volta. Lembra quando Adão se esconde de Deus no meio das árvores? O Senhor chega e fala, Adão, cadê você? Você está onde, Adão? Deus sabia onde Adão estava, mas o Senhor está dizendo, Adão, você tem que sair do meio das árvores e voltar para o ponto de encontro. É aqui que eu me encontrava com você todos os dias, e hoje você não está mais aqui, hoje você está escondido de mim. O Senhor está dizendo, eu não quero que você esteja escondido, volte para mim, eu vou trazer você de volta para o relacionamento. Essa noite é noite do Senhor trazer você de volta para o relacionamento.
É noite de você voltar a orar como você orava. É noite de você voltar a pegar a sua harpa para adorar o nome do Senhor. É noite de você voltar a frequentar o templo que para você parece que foi destruído. É noite de você voltar a adorar o nome do Senhor Jesus. Talvez você está vivendo um tempo no cativeiro, mas o Senhor está dizendo, Ele vai te trazer de volta. Ele vai te tirar dessa profunda tristeza. Ele vai te tirar dessa depressão, dessa ansiedade. Ele essa noite está te trazendo de volta. Eu não sei quanto tempo você está distante do Senhor, mas essa noite é a noite dele te tirar do cativeiro e trazer você de volta para Jerusalém. Você pode ficar de pé se você acredita nessa palavra. Fique aí de pé. Eu creio, é noite de voltar, é noite de regressar, é noite de voltar para a presença do Senhor. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Isso, coloque a mão no seu coração, porque hoje o Senhor vai ministrar no teu coração alegria, paz que excede todo entendimento. Tem uma injeção de ânimo para o teu coração aqui hoje. Talvez você está parado, chorando, sentado à beira do rio, mas o Senhor está dizendo, assim como o profeta Ezequiel, assim como eu fiz com o profeta Ezequiel, vou fazer com você. Hoje você vai se levantar da beira desse rio, você vai olhar para o céu e você vai ver o Senhor. Hoje o Senhor coloca um cântico novo na sua boca, você toca a sua harpa e o Espírito Santo vem, e a revelação do Espírito vai vir para a sua vida. Você acredita nisso? Então abra a sua boca aí, não espere eu orar, ore você. Começa a dizer, Senhor, eu quero voltar para a sua presença, eu quero ver o Senhor, eu quero receber alegria. Eu entrei aqui hoje, Senhor, vivendo um tempo difícil, um tempo de portas fechadas, um tempo onde eu não consigo mais cantar, um tempo onde eu não tenho forças mais para orar, um tempo, Senhor, onde eu estou vivendo uma profunda tristeza, mas eu creio que essa depressão vai cair por terra, Senhor. Eu creio que a ansiedade vai ser arrebatada da minha vida. Eu acredito que vem um tempo extraordinário. Eu creio que o Senhor está enxugando do seu rosto toda lágrima. O Senhor está enxugando do teu rosto toda lágrima. Deixa o Senhor cuidar de você. Deixa o Senhor tocar no mais profundo do teu coração. Deixa o Senhor tocar no mais profundo da tua alma. Essa palavra, ela penetra na divisão da alma e do Espírito. Deixa o Espírito Santo cumprir o propósito que Ele tem aqui essa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala, minha família. Olha, todo mundo estava me pedindo, e agora você vai poder levar esse livro aqui para sua casa, Casamento à Prova de Divórcio, em formato digital, em e-book. Esse livro, ele é incrível, porque eu conto uma história nesse livro que é de tirar o fôlego. Davi, ele sai com seus 600 soldados para a batalha, e ele não deixa ninguém vigiando as suas famílias. Quando ele retorna de lá, ele percebe que tudo estava em cinzas. Os amalequitas passaram, sequestraram as mulheres, as crianças, os idosos, levaram os bens, o ouro, a prata, os animais, e eles tacaram fogo em tudo. Quando eles chegaram no acampamento, eles perceberam que tudo estava em cinzas. E o que são cinzas? É a última etapa de um incêndio. Talvez você esteja vivendo uma situação complicada no seu casamento. Você está dizendo, Elvis, agora a gente está pensando em divorciar. É incrível, mas 90% dos casais cristãos, eles têm dito que já pensaram no divórcio. Ou seja, quando você chega na última etapa do seu casamento, a última etapa do incêndio, você sabe que o diabo tem feito de tudo para sequestrar o teu casamento. Esse livro, ele vai realinhar a sua vida, o seu casamento com a vontade de Deus. Então não deixe de adquirir em formato digital, você vai poder ler a hora no tempo que você quiser. Então, que Deus te abençoe, faça isso, tome essa atitude, eu tenho certeza que Deus vai abençoar muitíssimo a tua casa, a tua família. Tamo junto pelo Rei e pelo Reino. Paz.